Esse filme é um olhar mais pessoal sobre as origens do líder militar francês e sua rápida e implacável ascensão a imperador. Napoleão é uma história vista através do prisma do relacionamento estranho do próprio Napoleão com a sua esposa, Joséphine, e como, no pano de fundo disso tudo, existe uma tal França. Esse é o filme Napoleão de 2023, dirigido por Ridley Scott, escrito por David Scarpa e protagonizado por Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. Se por um lado pode ser frustrante ver tanto Napoleão e Joséphine em tela, sobretudo para quem quer guerra a todo custo, por outro lado é um recorte, e eu valorizo demais filmes biográficos ou baseados em fatos que propõem recortes. Ainda mais em histórias que, de tão amplas, quanto mais assertivas e restritas forem as fontes, parece melhor. A questão aqui, então, é discutir se ele consegue fazer bem com esses recortes. A gente vai discutir, mas antes, as cartas de Napoleão para sua amada são documentos primários para discutir a figura desse homem e dessa mulher. E esse daí é o recorte escolhido. O filme usa bastante as cartas e embasa muitas de suas decisões, tanto nelas, quanto na problemática delas enquanto fonte histórica primária. Então é importante entender que, via de regra, não estamos vendo a história oficial. Estamos vendo a história de Napoleão a partir da sua própria versão. Não à toa, a trama começa e termina em cenas que Napoleão ou está escrevendo ou está narrando seus escritos. A correspondência também aparece o tempo inteiro como um fio condutor aqui durante essa história. Quando a gente vê vitórias avassaladoras, que aparentemente não precisaram de tanto esforço assim do Napoleão, é Napoleão contando para Joséphine sobre aquilo dali. Nesses cenários, Napoleão é imponente, forte, inabalável. Antes de Joséphine, porém, era um tanto quanto instável. E aí Joaquin Phoenix mostra esse homem obstinado nas cenas iniciais, mas também exageradamente ofegante, como se estivesse sentindo medo, pavor, de uma maneira diferente de como ele sentirá daí por diante. Depois que sua amada entra em cena, depois que se casam e depois que as cartas começam a acontecer, Joaquin Phoenix passa a desenhar esse personagem mais reservado quando em público, meio taciturno, difícil de ser lido e muito direto, embora também com a mesma obstinação da versão anterior. Antes de Joséphine, era a obstinação de um homem que podia errar a qualquer momento. Tanto que é salvo por um cavalo e no combate dentro do forte é salvo por um companheiro, coisa que história oficial não conta. Depois não se vê mais golpe de sorte algum, apenas o poder estratégico desse personagem e toda a sua assertividade baseada em calma e em paciência. Portanto, vemos a versão pré-cartas, uma versão mais bagunçada, e uma versão pós-cartas, mais astuta, mais parecida com a versão oficial e mais próxima da figura que ganhou a história por meio dos quadros e dos registros oficiais. É por isso que em dado momento do filme, Joséphine fala para que Napoleão diga que, sem ela, ele não é nada. É o filme também dizendo que, sem aquela pessoa para receber as suas cartas, para receber a versão de Napoleão sobre si mesmo, ele, Napoleão, é nada. Portanto, entre a verdade e a verdade contada por Napoleão para sua esposa, pode existir uma distância de percepção da realidade muito grande. Tanto que, em um dado momento, ele fala que uma campanha militar está sendo muito bem sucedida e laureia tudo aquilo dali. E isso se dá logo antes de perder miseravelmente em território russo. E isso é mais uma vez o filme denunciando que as cartas utilizadas era a visão de Napoleão e a sua distorção de mundo para sair bem na fita com a sua mulher. E isso é fundamental ser compreendido para também compreender as escolhas artísticas de David Scarpa, no caso aqui o roteirista. O romance de Napoleão com Joséphine é usado aqui como uma alegoria da política francesa naquela época. Complicada, mas nada perfeitinha. O casal fica bambeando entre amor e ódio, entre agressões e carícias, entre o que ele quer e o que talvez ela possa querer. E aí, ao longo do filme, vários assuntos vão surgindo desse relacionamento, como traição e também a insegurança de Bonaparte. E isso não é tão diferente ali da política, tanto a questão da traição quanto a questão da insegurança. A confusão tomava de conta da política como um todo, do cenário francês como um todo. Tira rei, bota rei. Tira república, bota república. Joga os aristocratas na guilhotina, agora joga quem inventou a guilhotina na guilhotina. Tudo como uma amostra de toda a instabilidade, tanto francesa quanto também europeia como um todo. Napoleão é fruto dessa confusão. Ora, se ninguém tá segurando a bronca, que vai então esse carinha que conseguiu o apoio de muitos soldados, de parte do povo e de alguns poucos representantes políticos. A França tinha lá os seus ideais, assim como o relacionamento de Napoleão e Joséphine também. Mas a ideia de igualdade, fraternidade e liberdade não dava frutos pós-monárquicos
tão rápido como se queria. Por isso sucumbiu a uma nova monarquia. E nem Josefine conseguiu engravidar. Por isso ela sucumbiu a uma nova esposa. Isso pra mim é a melhor coisa do filme. Disparada a melhor coisa do filme. O relacionamento entre os dois também escancara alguns dos porquês de Napoleão ser tão obstinado mesmo quando já tinha muito poder em suas mãos. Era a vontade constante de ser maior para o mundo, porque em casa ele era só aquele cara mimado, sedento, que não sabia conquistar e não sabia valorizar os seus desejos. Era um homem infantil, dominado e manipulado pelo seu desejo e que nunca conseguia se ver totalmente capaz de fazer esses desejos serem mais intensos do que apenas usá-los em sua mulher de qualquer maneira. Por isso saía esbanjando a favor do poder. Porque, nesse cenário, o poder se torna o único capital que de fato resta para ser conquistado de maneira que consiga parecer maior do que a sua imagem diz. E assim morrem milhões a favor das frustrações privadas de um homem, da tremenda fragilidade de um ego e do tamanho das suas inseguranças. Aqui eu vou entrar no assunto que é muito importante você entender muito bem para não reduzir o argumento em um simples comentário de ele não gostou de que o filme é em inglês. Eu conto com sua atenção e também com o seu entendimento do que vai ter aqui a seguir. Show? A utilização do inglês como idioma principal para o filme é um ponto curioso que define como esse projeto do Ridley Scott se interessa mais por outros assuntos do que pela figura do Napoleão em si. Eu entendo que Napoleão Bonaparte é um personagem do mundo, e tudo bem essa concessão artística. O problema é que o filme tem tanta concessão, para além desse lance do casamento, que é bom, como eu já disse, que de concessão em concessão perde-se a essência de um filme que se diz histórico. Napoleão sequer falava francês direito, falava mais italiano e corso, e isso era motivo de assunto pelos corredores na França. Pela aceitação ou não de sua figura através das suas origens. E, inclusive, isso também explica porque ele tentava se provar tanto. Ou seja, quando se retira discussões como essa, retira-se discussões importantes sobre a figura histórica. Só que eu repito, o problema não é o filme ser falado em inglês em si. Isso é só um ponto para minha argumentação que o filme ele não está interessado no estudo histórico da coisa, em trazer o tom épico de fato marcante ali naquela história. O que, a meu ver, é uma pena, porque parte do estudo de personagem, grande parte, eu diria, fica completamente de fora, fica completamente ausente aqui nesse filme, nesse roteiro, nesse projeto. A escolha do inglês como idioma principal no filme é tão estranha que, de vez em quando, usa o francês para criar um clima. Mon amour, madame. Fala tudo em inglês, pô. Isso, fora o que eu já trouxe, reacende um debate muito recorrente sobre a representação cinematográfica de figuras históricas por países que não são nativos daquela história. Enquanto a França é conhecida por sua excelência cinematográfica e certamente teria recursos para criar um épico monumental sobre Napoleão, ou não necessariamente épico, mas monumental, parece haver uma predileção por parte dos cineastas americanos em explorar figuras históricas de maneira bélica. E aqui, tentando fugir desse lance estritamente bélico, vai no íntimo que não consegue sustentar. Essa preferência talvez pela uma atração pelo aspecto militar, mais do que pelos detalhes culturais e políticos, acontece aí um monte de escolha que vai requerendo muita concessão e muita boa vontade de quem assiste. Ficar restrito às cartas é inteligente, mas não necessariamente interessante. Fica suprimido um contexto histórico, social e político muito grande. As elipses narrativas, os saltos que a história dá, são colocadas sempre que um assunto mais voltado para a política começa a surgir. É como se o filme estivesse fugindo, cara. É como se ele não soubesse ou não quisesse discutir isso. E eu penso que, por não saber como não deixar esse assunto interminável dentro desse recorte aqui, ele fingiu que era uma escolha não aprofundar tanto nesses assuntos. Mas fica faltando algo. O filme fica entre o casal e sua alegoria do que seria a França, e também todo o seu confuso contexto histórico da época, e algumas campanhas militares muito pontuais. Algumas de sucesso e algumas de insucesso para, assim, equilibrar e não exaltar demais a figura do Napoleão Bonaparte. Tanto que no final ele até tenta vender o lance das mortes ali, como sendo, olha só que tragédia esse homem e tudo, mas em nenhum momento trouxe isso para uma discussão mais intensa, isto é, tomando parte. O problema aqui é que suprimir tanta política em um filme que já é longo no seu corte para o cinema, ou seja, 2 horas e 38 minutos, enfraquece temas essenciais para o entendimento desse personagem e para o entendimento do que o filme quer desse personagem. Passar por Napoleão é invariavelmente passar por aquela França, por toda aquela confusão, não só batalhas, não apenas cartas. Volto a dizer, o filme deliberadamente foge disso.
Tanto que em um dado momento, ainda no começo, ele passa por dentro, literalmente por dentro de um protesto a favor da monarquia e nem olha, e nem liga, ignora completamente. Isso é um aceno do roteiro dizendo o que vai ignorar e de fato faz. O ponto que eu trago é: isso é bom? Não. Ficam buracos no filme. A montagem tem buracos enormes. Ao mesmo tempo que foge, aí é que é interessante. Quando quer mostrar grandeza, volta para esses assuntos políticos, territoriais, geográficos, contextuais. Como se tivesse gastado algum tempo discutindo-os para que eles tenham realmente o peso necessário para funcionar em determinadas cenas. O roteiro é covarde, pô. Ele é covarde porque se acha que o íntimo de Napoleão é o suficiente para guiar o filme, então vá lá. Tenha a coragem de ficar apenas com o íntimo. Caso contrário, não venha pedir glamour de onde não foi dada atenção alguma por esse glamour. É plantar batata e querer colher beterraba. É como se o filme, meu Deus, estou perdendo aqui, eu preciso de algo que acorde as pessoas. Joga aí um contexto político agora, uma revolta ali, um brumáriozinho, um militar. Não tá no lance das cartas? Vai, bichão. Fica nas cartas. Não escolheu esse recorte? Vá até o final. O problema não é que o filme seja confuso, é que ele se põe hipócrita e corrobora o meu ponto. O contexto político passa tão fortemente pela figura de Napoleão que não tem como discutir essa figura sem falar de política. Por mais íntimo que seja, sem gastar tempo com contextualização. Não dá. Não é a primeira vez na carreira do Ridley Scott que isso acontece. Cruzada é um outro exemplo disso perfeito. E se formos cavar bem, Gladiador também, né? Embora esse seja mais voltado para a ação do que qualquer outra coisa. Isso fecha com o ponto que eu trouxe ao falar sobre o idioma. Napoleão de Ridley Scott não se interessa em estudar um personagem. Seu interesse é em pintar um quadro tão fiel quanto os quadros oficiais que eram pintados com o cliente do lado do artista dizendo como deveria ser cada um dos detalhes. Como são a maioria dos quadros oficiais de Napoleão Bonaparte. Nem mais nem menos, é isso que o filme quer fazer. É tanto que o cliente da vez, o próprio Napoleão, tem todas as suas verdades aceitas e as supostas mentiras também. Vamos lá para organizar. Temos três fortes sustentações para a mise-en-scène, para como o filme se organiza como um todo. Sustentação número 1. O recorte baseado nas cartas, isso tem o lado bom e o lado ruim, permite concessões e é uma boa guia para o filme ser apenas baseado, digamos assim. Sustentação número 2. Um certo tom apolítico em contraponto a uma paixão pelas batalhas e pela figura autopintada de Napoleão e a aceitação dessa figura sem questionar tanto. E vem a sustentação número 3, a assinatura de Ridley Scott, que aqui não funciona. Sempre que o filme está em dúvida para onde ir, sempre que ele está em dúvida em como preencher o próximo momento, a montagem dá um salto e chama Ridley Scott para trabalhar. Ridley, vem cá. Quando se faz guerra, mesmo que os planos sejam fechados, mesmo que tudo seja esfumaçado em exagero para esconder a computação gráfica, e mesmo que campanhas de meses durem segundos, é onde o diretor poderia brilhar mais, tanto que o filme vem e chama ele, vem, vai, brilha. Contextualizar táticas e estratégias, coisa que marca a história oficial de Napoleão, fazer entender melhor as viradas na história. A partir desse ponto de vista, enfim, tudo isso é o que faria esse brilho de fato acontecer. Só que o Ridley Scott não consegue nessa vez aqui, nesse momento aqui. Ele tem tudo para ir muito bem nesse ponto. Sua carteira de filmes denuncia Falcão Negro em Perigo, Gladiador, Cruzada, por aí vai. Mas não faz nada disso. Porém, e é bom que se diga também, que se reconheça, não é mais nesse épico onde eu vejo o melhor Ridley Scott, depois de tantos anos de carreira ali, tendo filmes menores chamando às vezes muito mais atenção do que esses filmes épicos. Um Moana é um exemplo disso, Perdido em Marte, o Gandhi também, e eu diria que Blade Runner quando para de correr e começa mais a falar. O melhor de Ridley Scott não me parece mais o suficiente para sustentar e criar um filme épico que vai ficar para além, como tantos ficaram. O melhor dele está no simples extremamente bem feito, só que o simples de Napoleão não é bem feito, dado que o filme se desvia disso o tempo inteiro. E o complexo, onde ele tenta se mostrar épico, gigante, megalomaníaco, é normal. É nada que dinheiro e uma boa ilha de adição não façam hoje em dia. Nada. O resultado de Napoleão de Ridley Scott é ser essa obra que flutua entre a grandiosidade épica e a intimidade do protagonista e a sua esposa. De um lado oferece um recorte que surge bem interessante, principalmente por ser pouco explorado, mas do outro negligencia aspectos críticos do seu contexto histórico e político. A performance de Joaquin Phoenix
é boa. Traz à tona a complexidade de Napoleão dadas as escolhas narrativas. Nenhum problema do filme passa pelo ator, nem pela atriz a Vanessa Kirby. Agora, Ridley Scott, ele conduz uma narrativa visualmente boa, mas que se mantém todo o tempo na superfície sob vários aspectos, em vários temas importantes para a figura do imperador Napoleão Bonaparte. E assim, o épico não é tão épico. É isso, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Agora eu te peço aquele like e também a sua inscrição aqui no canal. Na descrição tem link para meus livros. Peço que você dê uma olhada, já tem 3 livros. Roteiro Falado Andam, Roteiro Falado da Casa do Dragão e minha coleção 2 contos, com Febre e o Atire-se. Dê uma olhada lá e espero que você goste. No mais, a gente se vê no próximo vídeo e tchau.